Fala galera, tudo beleza? Espero que sim. Aqui listei para vocês 10 curiosidades sobre Chernobyl que talvez você não saiba. O terrível colapso da usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia, em 1986, continua sendo o pior acidente nuclear da história. De fato, de acordo com a edição de 17 de junho de 2019 do Business Insider, Chernobyl ainda é considerado o pior desastre nuclear do mundo, ainda maior que o Japão de Fukushima em 2011 e o desastre nuclear de Chi em 1979. Ainda mais grave. Acidente em uma ilha no sudeste da Pensilvânia. Este post comemora o 35º aniversário desta catástrofe horrível e presta homenagem aos bravos homens e mulheres, muitos dos quais deram suas vidas para ajudar a salvar milhões de seu terror venenoso. Número 10. Assombrações fantasmagóricas. Um físico nuclear da Universidade de Buffalo chamado Andrei Asukov teve uma experiência terrível na usina nuclear de Chernobyl quando relatou que ouviu alguém lá em 1997 gritando por ajuda. Ele estava visitando o infame Marco Zero do desastre de Chernobyl. E disse que chegou lá por volta das 7h30 e foi direto para o sarcófago do reator 4. Enquanto fazia as leituras, ele relatou à polícia que podia ouvir claramente um fraco, mas frenético, pedido de fogo. Então ele correu de volta para cima e contou aos que o deixaram entrar o que viu. Mas eles lhe disseram que ele era a primeira pessoa a entrar no local em 3 anos. Não só isso, mas eles o lembraram que ele precisava de uma senha para entrar e uma impressão digital para entrar. Se isso não fosse surpreendente o suficiente, antes do desastre no início de abril de 1986, as pessoas que moravam na área começaram a vivenciar eventos muito estranhos. Trabalhadores da usina relataram ter visto uma enorme criatura preta parecida com um pássaro com uma envergadura de 6 metros e grandes olhos vermelhos que eventualmente se tornou conhecido como o pássaro negro de Chernobyl. Aqueles que viram o fantasma também relataram ter pesadelos horríveis e telefonemas ameaçadores que não pioraram até a manhã do acidente em 26 de abril de 1986. Muitos pesquisadores culparam o relatório de Chernobyl ao Homem-Mariposa, uma criatura assustadora. Um ataque semelhante foi relatado em Point Pleasant, West Virginia, pouco antes do colapso da Silver Bridge em 15 de dezembro de 1967, matando 46 pessoas. Eles também afirmam que evidências históricas sugerem que a entidade parece ser um prenúncio da morte, já que criaturas semelhantes a mariposas foram relatadas em outros lugares no passado, bem como nos casos de Chernobyl e Silver Bridge, enquanto conduzia uma investigação paranormal dos destroços de Chernobyl, especificamente o reator no 4. A equipe Destination Truth do Sci-Fi ficou atordoada, testemunhando o que parecia ser uma figura humanoide em um sistema de câmera infravermelha operando dentro da instalação. 4. Número 9. Sombras nucleares dos moradores desaparecidos de Pripyat. A maioria de nós está tentando evitar coisas como a cena de um desastre nuclear, mas alguns aparentemente pensam: ei, vamos entrar e pintar este lugar. Rumores de destinos como Bielorrússia e Alemanha, grafiteiros escuros, ignorando a letalidade os níveis de radiação relataram, e com o tempo eles invadiram lentamente a zona de exclusão com suas latas coloridas de tinta spray, deixando para trás sua arte, algumas assustadoras, outras perturbadoras. Pripyat em si e áreas circundantes. A maioria dos grafites mais dramáticos ocorreu na cidade de Pripyat, onde artistas pintaram silhuetas de moradores desaparecidos da cidade deserta que foram evacuados no dia seguinte ao acidente de 27 de abril de 1986, para nunca mais serem vistos retornar. Em um prédio, por exemplo, uma garotinha é retratada pegando um interruptor de luz com um laço amarrado em sua trança, enquanto do lado de fora, um garotinho puxando seu caminhão de brinquedo parece estar espiando em um canto como se fosse surpreender alguém. Em outros prédios, as paredes são adornadas com silhuetas de pessoas que parecem dançar, mas em outro, 3 crianças estão congeladas no ar, como se tivessem acabado de pular de um trampolim invisível, e flutuando enquanto se abraçam, talvez de alegria,
talvez de horror, isso sendo deixado para o espectador. Muitos acham que não é coincidência que muitas dessas silhuetas sejam tão parecidas com as perturbadoras sombras nucleares deixadas para trás pelas vítimas dos ataques das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki que encerraram a Segunda Guerra Mundial. As paredes são adornadas com silhuetas de pessoas que parecem dançar, mas em outra, 3 crianças estão congeladas no ar, como se tivessem acabado de pular de um trampolim invisível, e flutuando enquanto abraçadas, talvez de alegria, talvez de horror, esse ser deixado para o espectador. Muitos acham que não é coincidência que muitas dessas silhuetas sejam tão parecidas com as perturbadoras sombras nucleares deixadas para trás pelas vítimas dos ataques das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki que encerraram a Segunda Guerra Mundial. As paredes são adornadas com silhuetas de pessoas que parecem dançar, mas em outra, 3 crianças estão congeladas no ar, como se tivessem acabado de pular de um trampolim invisível, e flutuando enquanto abraçadas, talvez de alegria, talvez de horror, esse ser deixado para o espectador. Muitos acham que não é coincidência que muitas dessas silhuetas sejam tão parecidas com as perturbadoras sombras nucleares deixadas para trás pelas vítimas dos ataques das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki que encerraram a Segunda Guerra Mundial. Número 8. O Carnaval Abandonado de Pripyat. Muitos podem não saber que o parque de diversões Pripyat ainda não foi concluído em 26 de abril de 1986, portanto, nunca foi inaugurado oficialmente. Programado para fazê-lo em apenas 5 dias no dia 1º de maio, o parque permanece como um ícone indigente e abandonado do desastre de Chernobyl e um lembrete gritante de tudo o que poderia ter sido. O parque apresentava os favoritos do carnaval de todos os tempos, como uma roda gigante de 85 pés, 26 metros, um passeio de paraquedas, carrinhos de bate-bate, balanços de barco e uma galeria de tiro. Muitas cidades soviéticas tinham parques de diversões semelhantes apelidados de parques de cultura e descanso, e alguns ainda estão em operação hoje, mas o parque de diversões Pripyat nunca teve seu dia ao sol, embora tenha sido brevemente aberto ao público. Em 27 de abril, antes das ordens de evacuação serem dadas no final do dia. Embora o parque não estivesse pronto para clientes, os moradores estavam animados para ter a oportunidade de visitar o recinto da feira, embora a maioria dos brinquedos não estivesse em serviço. Hoje o parque parece ameaçador e solitário, uma vida nunca vivida. Os carrinhos de bate-bate ficam onde foram deixados abruptamente, com folhas girando ao redor do passeio. A roda gigante está congelada no lugar e a pintura está lascando e desbotando. A pintura nas coberturas amarelas ainda é brilhante em alguns pontos, mas com a cor laranja da negligência enferrujada prevalecendo em outros lugares, gemendo silenciosamente uma história abandonada. Número 7. A Floresta Vermelha Sangrenta. Já se passaram 35 anos desde o desastre na usina de Chernobyl e, embora a vida selvagem pareça estar prosperando, a flora e a fauna oferecem alguns sinais desconcertantes de irradiação. De acordo com um estudo iniciado em 1991, os organismos responsáveis pela decomposição e reposição da matéria orgânica de volta ao ecossistema, como insetos, fungos e micróbios, estão apresentando sintomas de contaminação radioativa. Um dos fenômenos mais pronunciados foi apelidado de The Bloody Red Forest, que é um conjunto de florestas onde todos os pinheiros ficaram vermelho sangue logo após o colapso e morreram pouco depois. O aspecto mais perturbador da Floresta Vermelha Sangrenta é que, mesmo depois de 15 a 20 anos após a catástrofe, essas árvores não estavam se decompondo, quando a maioria apodrece em pó dentro de uma década de estar no chão. Diante disso, os cientistas decidiram fazer alguns testes enchendo sacos de lixo especialmente preparados com serapilheira de áreas não contaminadas, tomando cuidado para que não houvesse insetos ou decompositores presentes, em seguida, deixando os sacos em áreas arborizadas contaminadas e não contaminadas na zona de exclusão por quase um ano para verificar as taxas de decomposição das folhas.
Sacos deixados em áreas não contaminadas foram como esperado, com taxas normais de decomposição entre 70% a 90% das folhas em decomposição. Mas as folhas em áreas contaminadas retiveram 60% de seu peso original, indicando muito menos atividade dos decompositores naturais. Isso sugere que a exposição à radiação teve um efeito prejudicial na capacidade do ecossistema de Chernobyl de se reabastecer com nutrientes, o que pode estar causando o atraso no crescimento das árvores que foi registrado. Número 6. As bonecas tristes e assustadoras de Pripyat. Filmes de terror com bonecos do mal que ganham vida, como Brinquedo Assassino, Silêncio Morto e Poltergeist, para citar apenas alguns, sempre se saíram bem nas bilheterias. Talvez seja a sua intrínseca estranheza, já que as bonecas podem parecer mortas mesmo à luz do dia, com seus membros semelhantes a tábuas, olhos sem vida e olhares de 1000 jardas. Mas quando abandonado para irradiar e apodrecer após um desastre nuclear, o efeito é muito ampliado e serve como um lembrete severo e verdadeiramente triste da tragédia que ocorreu lá. Os 49.000 moradores de Pripyat que foram evacuados em 27 de abril foram informados de que era apenas temporário, então a maioria pensou que voltaria em breve e deixou tudo o que possuía para trás, incluindo as crianças que abandonaram seus brinquedos, muitos sendo deixados à direita onde eles estavam brincando, já que eles não tinham permissão para levá-los com eles. Assim, as garotinhas deixaram suas preciosas bonecas onde quer que estivessem quando a evacuação foi ordenada para começar, em casa, na escola, nas creches, e muitas dessas bonecas foram deixadas nas posturas da vida real que apenas as crianças poderiam conceber em seus maravilhosos jovens imaginações. Muitos deixados nesses cenários de jogo triste sofreram graves danos de radiação, tornando sua aparência muito mais perturbadora, enquanto a posição de alguns provavelmente foi encenada para as câmeras de futuros turistas sombrios. Muitos desses lembretes trágicos foram capturados em filme com seus rostos radiantes e olhares vazios em posturas como espiar pelas janelas enquanto usavam máscaras de gás, abraçados um ao outro em um aparente gesto de conforto mútuo, descansando nas ruínas da catástrofe, deitado pacificamente em um mar de rosas, ou dormindo com os olhos abertos no berço. Um dos mais tristes é um chá de 4, para sempre congelado no tempo. Número 5. Os perseguidores de Chernobyl. Os perseguidores de Chernobyl são uma subcultura verdadeiramente bizarra. Eles nasceram da repressão e opressão da história soviética, juntamente com o influxo do mercantilismo ao estilo americano que ajudou a gerar corrupção e depois a crise econômica na Rússia e na Ucrânia, ou pelo menos é o que alguns especialistas pensam. Em suma, stalkers são aqueles que entram ilegalmente na zona de exclusão de 1000 km², aparentemente por sua própria curiosidade mórbida, como os chamados pescoços de borracha, que, ao dirigir pela cena de um acidente, simplesmente não podem deixar de esticar seus pescoços para ficarem boquiabertos enquanto eles passam. O fenômeno foi legitimado em 2007, quando programadores de computador ucranianos introduziram Stalker, um jogo de tiro em primeira pessoa pós-apocalíptico, que acontece em uma zona de exclusão virtual em torno de Pripyat e Chernobyl. A sigla significa Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, End-Robbers. Os criadores do jogo disseram que queriam divulgar ao mundo sobre Chernobyl e, claro, fazer um vídeo legal jogos. Stalker vendeu bem mais de 5 milhões de cópias, incluindo 5 sequências, vendidas principalmente na Rússia e na Europa Oriental. Número 4. Hospital da Perdição. No alto do telhado do hospital da cidade de Pripyat número 126, uma placa lembrava ironicamente os moradores da recém-criada cidade modelo soviética, saúde da nação, a riqueza do país. Situado no microdistrito de Pripyat, na rua Druzhby Narodov, a ala principal do hospital faz parte de um extenso complexo médico chamado 126. O Pripyat City Hospital tinha 410 leitos, com clínicas e ambulatórios se espalhando e interligados. Completo com uma clínica odontológica, maternidade,
clínica de doenças infecciosas e um necrotério. A cidade estava preparada para qualquer emergência que eles pudessem imaginar, a palavra-chave, é claro, sendo imaginada, pois ninguém havia previsto os eventos horríveis de 26 de abril de 1986. Normalmente um hospital movimentado de qualquer maneira, depois que o reator #4 entrou em colapso naquela noite fatídica, foi aqui que 237 trabalhadores da fábrica, bombeiros e os soldados acabaram sendo tratados por envenenamento por radiação grave, muitos para nunca sair vivos. De acordo com o relatório de 2006 da Organização Mundial da Saúde, OMS, 28 bombeiros e equipes de resgate morreram nos primeiros 3 meses. As roupas das vítimas estavam tão irradiadas que tiveram que ser levadas para o porão do hospital, onde permanecem até hoje. Eventualmente, as vítimas foram levadas para Moscou, onde residia a única instalação capaz de tratar vítimas de radiação. Documentos hospitalares e instrumentos médicos estavam espalhados em um caos aleatório, e o porão é o local mais irradiado da cidade e teve que ser abandonado poucos dias após o incidente devido aos níveis de radiação disparados. Até hoje, muitos pensam que o local é assombrado, pois durante uma investigação paranormal de Chernobyl, a equipe Destination Truth do canal Sci-Fi, número 3, Fungos Devoradores de Radiação, a Terra tem um campo magnético e uma atmosfera que nos protege de radiações perigosas, neutrinos e raios cósmicos do Sol e do espaço sideral. A NASA sabe muito bem que os astronautas da Estação Espacial Internacional, ISS, ficam expostos a 20 vezes mais radiação que recebemos aqui no planeta, e que isso representa um problema sério não apenas para a tripulação, mas também para a eletrônica sensível. Então, depois de descobrir que um fungo chamado Cladosporium sphaerospermum que prospera em torno do local do desastre de Chernobyl, altamente irradiado, consome radiação através da radiossíntese, eles decidiram experimentá-lo no espaço e, ao longo de um mês, descobriram que o fungo realmente bloqueia a radiação, literalmente comendo. Os experimentos na ISS revelaram que Cladosporium estava utilizando melanina para transformar raios gama radioativos em energia química, e que essa habilidade pode vir a ser útil em futuras explorações espaciais. Eles esperam que o fungo possa ser usado para proteger os equipamentos e a tripulação da radiação mortal durante longos voos espaciais. Ainda mais importante, ajudar a limpar os resíduos radioativos. Número 2. Animais mutantes de Chernobyl. Uma das questões mais óbvias que surgiram após o desastre de 1986 na usina nuclear de Chernobyl foi se a vida selvagem sofreria ou não com mutações. Centenas de pessoas morreram logo após o acidente e, juntamente com defeitos congênitos, muitas outras contraíram câncer. Mas cientistas de todo o mundo ficaram completamente surpresos ao descobrir que a vida selvagem na zona de exclusão voltou muito mais cedo do que o previsto, e a vida parece estar indo bem, considerando as circunstâncias. Muitos pesquisadores pensaram que a vida levaria décadas, talvez séculos para voltar do acidente, mas isso não aconteceu, e os animais estão indo muito bem hoje em dia. Mas eles não ficaram surpresos com os efeitos da radiação e nem todos foram poupados. 10 anos depois, parece que tanto os animais selvagens quanto os domésticos deixados para trás, foram de fato afetados por terem nascido com grandes defeitos congênitos, como múltiplas cabeças, focinhos e pernas. Eles também encontraram outros defeitos como um gato com 2 faces, um cordeiro com 8 pernas, um bezerro de 2 caras, e outro bezerro com pernas crescendo nas costas. As plantas também sofreram, incluindo a chamada Floresta Vermelha, um conjunto de pinheiros mortos e descoloridos que foram mortos pela radiação. Número 1. O destino turístico mais quente da Ucrânia. Há um novo fenômeno apelidado de turismo sombrio, e o local do desastre de Chernobyl e a cidade de Pripyat estão no topo da lista e, literalmente, compreendem o destino turístico mais quente da Ucrânia, sem trocadilhos. Em comemoração ao 35º aniversário da tragédia histórica, e possibilitado pela pandemia de Covid-19,
A companhia aérea da Ucrânia começou a oferecer passeios aéreos no dia anterior ao aniversário daquele dia fatídico em que o reator número 4 entrou em colapso em 26 de abril de 1986, dando aos seus passageiros uma visão única da usina nuclear abandonada e da cidade de Pripyat por cerca de US cifrão $106, 2.970 hryvnia da Ucrânia. O bilhete lhes dá um assento com vista panorâmica da cidade e da zona de exclusão logo acima da altitude mínima permitida de 3.000 pés, 900 metros, acima de Chernobyl e um jato Embraer 195, com a opportunity de tirar uma selfie com o piloto. Embora os passeios terrestres da sala de controle de Chernobyl e do reator #4 estejam disponíveis, é necessário um traje de proteção, tornando os passeios aéreos um sucesso instantâneo com os turistas com a estreia esgotando em 2 dias. Em 2019, 104 mil turistas visitaram Chernobyl, enquanto em 2020 apenas 32 mil fizeram, com a Well Liquid série da HBO Chernobyl representando 80% desse número. Chernobyl e Pripyat continuam a ser visitados ilegalmente, apesar dos perigos e da ameaça de multas muito altas que podem ser cobradas daqueles que forem pegos se envolvendo em sua obsessão sombria. Enquanto em 2020 apenas 32 mil fizeram, com a Well Liquid série da HBO Chernobyl representando 80% desse número. Chernobyl e Pripyat continuam a ser visitados ilegalmente, apesar dos perigos e da ameaça de multas muito altas que podem ser cobradas daqueles que forem pegos se envolvendo em sua obsessão sombria. Peço desculpa caso haja alguma pronúncia incorreta e agradeço por assistir. Não esqueça de deixar seu like e até a próxima.